eu quero me levantar. Em louvor te adorar, meu coração eu quero me entregar. Diante do teu altar, Espírito, deixa minha vida. Espírito, deixa minha vida. Enche do teu poder, pois de ti eu quero ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero entregar diante do teu altar. Minhas mãos eu quero levantar e eu vou te adorar. Meu coração eu quero entregar diante do teu altar. Diante do teu altar, diante do teu altar. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz em Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados e unidos, vivendo em amor a família, sem qualquer falsidade. Vendo a verdade, expressando a glória do Senhor na família, vendo o compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, irmão, precioso és para mim. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados,
pecados reunidos, vivendo em amor, uma família, qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, tem compromisso, grande amor de Cristo, eu preciso de ti. Não, se Deus és para mim, não, eu preciso de ti. Não, se Deus és para mim. Ora vem, Senhor, pra bem perto de mim, e o tempo nos conserve sempre assim, um vínculo de doce comunhão. Maranata, não apenas pra cuidar minha doença, pois preciso celebrar a tua presença, que é tão doce e tão vital pra coração. Deus, quantas vezes eu me sinto em um deserto, nessas horas é bom te ter perto, consciente sou que sempre estás comigo. Eu quero sentir mais da tua plenitude, ser livre dessa doce quietude, da sede de ter com meu amigo, da sede de ter com meu amigo. Maranata, ora vem, Senhor, pra bem perto de mim, e o tempo nos conserve sempre assim, vínculo de doce comunhão. Maranata, não apenas pra curar minha doença, pois preciso celebrar tua presença, que é tão doce e tão vital pra coração. Deus, quantas vezes eu me sinto em um deserto, nessas horas é bom te ter perto, consciente sou que sempre estás comigo. Deus, quero sentir mais da tua plenitude, se tu pudesse tão doce quietude, o prazer de te ter como meu amigo, o prazer de te ter como meu amigo, o prazer de te ter como meu amigo.
irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais nesse domingo, né, nesse momento de culto de celebração, com louvores, com o Hugo, o pastor Zé daqui a pouco trazendo uma palavra. Mas queria deixar para vocês aqui nessa noite, já iniciando a nossa reunião, um sentimento de gratidão. Nós precisamos agradecer a Deus pelas coisas que acontecem na nossa vida, ser gratos a Ele, mesmo em meio, às vezes, a problemas, a situações difíceis que estamos enfrentando, mas nós precisamos cultivar dentro do nosso coração exatamente esse sentimento de ser grato. E muitas coisas boas aconteceram nesses dias na nossa comunidade de fé, né? A Tereza já está em casa, a Tereza Cristina, né, pastor Zé? O João também já está em casa se recuperando da cirurgia que teve de apêndice, né? E a gente se alegra em saber que mesmo em meio a situações tão difíceis, coisas boas também estão acontecendo, né? E somos gratos a Deus por isso. Que se a gente não conseguir ter gratidão, pelo pouco que seja de alegria que esteja chegando até nós, como é que a gente vai ser grato pelo muito? Então a gratidão ela começa a ser cultivada nas pequenas coisas, nos pequenos momentos, né? Talvez você tenha motivos hoje de agradecer a Deus por algo que aconteceu na sua família, na sua vida, no seu trabalho, não sei, mas procure, dê uma olhadinha, que com certeza você vai encontrar alguma coisa para você se sentir grato a Deus. Interessante que nos textos da Bíblia, quando a gente pega, principalmente no Velho Testamento, em Deuteronômio fala ser forte e corajoso. Em outro texto em Josué ele diz, mais uma vez, seja forte e corajoso. E lá no Salmos 27:14 ele também diz, espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. E para a gente ter esse coração agradecido, nós precisamos ser fortes e corajosos. Fortes para enfrentar situações difíceis. Coragem, né, para ter atitude em meio a situações que por vezes são contrárias àquilo que desejamos que aconteça. E o sentimento de gratidão, ele acontece exatamente em meio a esses dois momentos de fortalecimento e de coragem, de atitude. E que nós só podemos, acreditamos assim, só podemos encontrar diante do nosso Deus. Então é muito bom. Se você está aí junto com outra pessoa na sua casa, né, ou em algum local que você esteja, até no trabalho, alguém trabalhando o dia de hoje, bem, se você está perto de alguém, nesse momento olha para a pessoa e diz assim, você tem motivo para agradecer hoje? Você tem motivo de dizer graças a Deus por estarmos aqui hoje, né, Hugo? Então faz isso, faz essa pergunta, exercita isso. Eu gosto sempre de fazer isso aqui na nossa comunidade de fé, né? Essas provocações. Mas não é porque a gente está na rede social que eu vou deixar de provocar vocês. Então, olhem uns para os outros aí e diga, você tem motivo para agradecer ao Senhor hoje? E é com esse sentimento de gratidão que nós iniciamos nossa reunião. E queria fazer uma oração nesse momento. Mas uma oração sabendo que nós temos o entendimento que nós precisamos ser fortes, corajosos, mas porém gratos a Deus por tudo que está acontecendo nas nossas vidas. Esses dias nós temos até falado nas nossas ministrações, ou melhor, nas nossas celebrações aqui na transmissão ao vivo, a respeito do dízimo e da oferta. A gente sabe da importância de você estar ofertando, de você estar dizimando, para que possamos ter uns custos que são fixos aqui na igreja. E a gente precisa, então dentro das suas posses, se você quiser participar, quiser ofertar e dizimar, certo? Eu gosto sempre de frisar que nós precisamos fazer conforme as nossas posses, de forma voluntária, mas principalmente fazer com alegria. Mas esses dias, mais do que nunca também, nós estamos sendo empurrados, levados a termos um sentimento ainda maior pelo próximo, de compaixão. De compartilharmos o pouco que por vezes temos, podemos compartilhar com aquele que está passando mais necessidade. E eu faço a pergunta a você também nessa noite, será que nós estamos compartilhando o pouco que nós temos com aquelas pessoas mais necessitadas? De que forma nós temos abençoado a vida do outro, né? A vida das pessoas que por vezes são nossos vizinhos, são nossos parentes, ou seja, pessoas conhecidas e que sabemos que está desempregado, está numa situação difícil. Então, a gente fala de dízimo e oferta, mas é muito mais do que isso. Fala a respeito de doação, fala a respeito de cuidado, de compartilhar. E é com esse sentimento de compartilhar, de doação, de gratidão, de ser forte e corajoso, que nós vamos orar agora. Queria que você fechasse seus olhos.
Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pelo teu grande amor pelas nossas vidas. Te agradecemos, Pai, por tu estares conosco, mesmo em momentos tão difíceis, Senhor. Obrigado pelo teu grande amor, Senhor Deus, que é Ele que nos fortalece, é Ele que nos enche de esperança para que continuemos caminhando. Obrigado, Pai, por não desistir de nós. E nessa noite, Pai, queremos te agradecer por tudo que tu és nas nossas vidas, por aquilo que tu representa para cada um de nós, Senhor. Te pedimos também, Pai, uma bênção sobre todos aqueles que estão padecendo, estão enfermos, devido a toda essa pandemia que está sendo vivenciada no Brasil e no mundo. Te pedimos que tu esteja com cada uma dessas pessoas, sejam elas que estão em tratamento em casa ou nos hospitais, mas que o teu amor, a tua graça possa chegar a cada uma delas, Pai, e elas possam se sentir acolhidas por ti. Te pedimos também, Senhor Deus, sobre aqueles que perderam os empregos devido a essa situação econômica que está sendo gerada, Pai. Clamamos, Senhor Deus, que pessoas, Pai, com um coração parecido com o de Cristo, Senhor, possam se aproximar delas, Pai, para que possam compartilhar, Senhor Deus, e dessa forma ninguém, Pai, possa vir a passar fome. Te pedimos que tu nos use, Pai, a começar de mim nessa situação, Senhor, que nós possamos ser canais de bênção para a vida das pessoas. Agradecemos, Pai, a Ti, Senhor Deus, pela saúde que temos. Te agradecemos pelos recursos que ainda temos, Pai. E te pedimos, Pai, que Tu nos coloque um sentimento, Senhor Deus, de sermos coparticipantes, Pai, Deus, no cuidado das vidas daqueles que estão com situação difícil. Pai, é dessa forma que nós oramos a Ti, acreditando que Tu estás conosco em todos os momentos. E sabendo, Pai, que Tu nunca nos desamparará. Em nome de Jesus. Amém. Queria que você escutasse essa música agora com uma oração também. E tudo isso que nós falamos. Deus abençoe. Te encontrar foi tão bom. Eu tinha paz em prazer. Me sentia muito só, sem ter mais razão pra viver. Te encontrar foi tão bom, eu não posso esquecer. Nosso encontro mudou meu viver. Foi tão grande a emoção. Quando ouvi sua voz me falando de amor, pois você me aceitou do jeito que eu sou, em meu coração. Não posso viver longe de você, não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Não posso viver longe de você, não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Me mostrou nova direção, seu amor fez mudar tudo em mim, no meu coração. Transformou, é tão bom, eu não posso explicar o prazer de sentir teu amor me envolver. Quando estou ao pé da cruz, eu só sei uma coisa e vou te dizer: simplesmente eu não posso e não sei viver sem você, Jesus. Não posso viver longe de você, não posso ficar sem tua luz. Quero dizer que amo só você, Jesus. Não posso viver longe de você, não posso ficar sem tua luz. Quero dizer que amo só você, Jesus. Não posso viver longe de você, não posso ficar sem tua luz.
Boa noite, meus irmãos, irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que nós possamos ter nesta noite, como já estamos tendo desde o primeiro momento, o nosso culto de celebração, de gratidão a Deus. E sempre é um motivo, mesmo distantes, como nós temos afirmado nos nossos cultos, nossas lives, e há uma separação de corpos, mas que através dos recursos que temos, nós conseguimos chegar até vocês nos seus lares, com suas famílias, a partir dos nossos cultos online. Então, nesta noite eu quero pensar com vocês algo sobre esse reino de Deus, que faz com que, abraçando esse reino de Deus, nós promovamos a justiça. E é preciso que nós tenhamos algumas compreensões necessárias no que se refere a essa justiça de Deus, essa equidade, esse tratamento, em que certamente nós vamos fazer com que as diferenças sejam diminuídas. Elas não serão totalmente eliminadas, mas pelo menos diminuídas a partir de uma compreensão de que o reino de Deus nos nivela pelo grande amor que a todos nós alcança. Eu quero então ler um texto que está em Eclesiastes capítulo 4, é um texto um tanto longo, mas vamos ler esse texto de 16 versos. Geralmente a gente diz que Eclesiastes foi escrito por Salomão, mas há uma incerteza, não há algo certo no que se refere a esse escritor. Então vou me referir como pregador, como escritor de Eclesiastes, haja vista não temos assim a certeza de quem de fato escreveu esse belíssimo livro, que alguém já chamou, com o próprio pastor Ednei Kivites, que é o livro mais ácido, da Bíblia, o livro mais mal-humorado, mas porque ele trata a vida de uma forma realista, não foge. Então a gente tem ali a lógica, inclusive, de Jesus. Jesus foi nessa lógica do livro de Eclesiastes. Ele diz assim: no mundo vocês vão ter aflições, vão passar por momentos difíceis, só não desanimem. E é o caso agora, nós estamos vivendo um momento de instabilidade, isso a nível Brasil, no mundo também, por conta dessa pandemia, mas sempre com aquela mensagem. Quando o Nilton chegou, nosso querido líder do Ministério de Surdos aqui na igreja, ele estava com uma máscara e tinha assim, hashtag, aí eu disse: o que é isso aí? Hashtag vai passar. Então, as mensagens são essas que a gente sempre tem divulgado, Hugo? E então, vamos ler esse texto, que é a expressão desse pregador. O que ele viu diante das variações da vida, das instabilidades da vida, o que ele percebeu? E ele diz assim: eu vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Eu vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência nas mãos dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então, vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz: para quem trabalho eu, se nego a minha alma aos bens da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de três dobras não se rebenta com facilidade.
Melhor ao jovem, pobre, sábio, do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar, ou seja, já não se deixa ser ensinado. Ainda que aquele que sai do cárcere para reinar ou nasça pobre no reino deste. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol, com o jovem sucessor, que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava. Tão poucos que viram ou virão depois se hão de regozijar nele. Na verdade, termina aqui o pregador dizendo que também isto é vaidade e correr atrás do vento. Pois bem, queridos e queridas, nós queremos pensar um pouco sobre esse texto, desse pregador, desse livro de Eclesiastes. E quando a gente olha para esse escritor, neste capítulo, nós vemos um registro de sua agonia, justamente diante da injustiça praticada já em seus dias. Ele divisou, ele enxergou e a viu de forma tão repulsiva que ele chegou a desejar e dizer, na realidade, que os mortos estão em melhor situação. Ele chega a dizer, melhor inclusive para quem ainda não nasceu. Lá no capítulo 4, verso 3. Quando a gente faz um link desse texto, diante das injustiças, diante do que ele via, dessa vaidade humana que se perde, em que o poder fala mais alto para muitos e vai ignorando em detrimento do menos favorecido, a gente percebe e faz um link na realidade, uma conexão com a fala de Jesus, quando ele orienta justamente a se buscar a prática do reino de Deus e a sua justiça, para que de fato possamos comunicar o seu amor, a bondade, e eu diria como antídoto, como uma vacina contra essa justiça. É o que nos assevera Mateus capítulo 6, o verso 33, quando ele diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Um grande pensador chamado Bertrand Russell, ele afirmou que a existência de Deus é necessária a fim de que haja justiça no mundo. Na parte do universo que conhecemos, há grande injustiça, e não raro, os bons sofrem, os maus prosperam, e a gente mal sabe qual dessas coisas é mais molesta. Quando o reino de Deus, querido e querida, não é evidenciado, a injustiça manifesta-se quando alguém desfruta do trabalho alheio, ou seja, nada fez para merecer, mas apenas desfruta de algo que nunca mexeu um dedo para pôr em tudo aquilo que ele recebeu. Então o reino de Deus, ele envolve justamente coisas que fazemos e o modo como nós fazemos as coisas. Envolve quem somos e como reagimos à vida nos seus mais variados aspectos. Ele diz respeito a Deus em nossa vida, mas também a nossa vida dedicada a Deus. Então, colocar o reino de Deus, e essa é a preocupação também do pregador lá de Eclesiastes, quando ele via a vida e não achava muito sentido diante do que as pessoas estavam vivenciando. Então, o reino de Deus envolve coisas que fazemos e o modo como fazemos essas coisas. Ele diz respeito em nossa vida, mas também a nossa vida dedicada a Deus. Por isso que colocar o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, o modo, de orientar a vida em primeiro lugar, deve ser a minha, a nossa grande tarefa. Jesus está nos dizendo, nesse texto que eu citei de Mateus capítulo 6 e o verso 33, de que não devemos ser tomados por preocupações e esforços para garantir a vida que desejamos ou para termos certeza de que conseguiremos atender às nossas necessidades. Até porque isso nos levaria a uma vida ansiosa. Caso algo saísse errado, ou quem sabe uma vida ilusória, caso tudo desse certo, pois a nossa vida, ela, em última análise, depende de Deus. E aí, é preciso que a gente consiga, então, a partir dessa compreensão equilibrada, viver não essa injustiça, mas buscar essa justiça. Porque a injustiça se manifesta quando os agentes da justiça tornam-se injustos. Por isso que em Eclesiastes também, capítulo 3, verso 16, nós encontramos a denúncia que no lugar da justiça havia impiedade, e no lugar da retidão
ainda mais impiedade. É o justo vendido e o injusto e corrompido. Mas também a injustiça se manifesta quando essa hierarquia se perpetua, ou seja, quando essa hierarquia perpetua a injustiça, ou seja, esse uso, de sua autoridade para não defender o oprimido, para lhe imprimir mais peso, e não poucas vezes promovendo muito mais injustiças junto a quem esperava ser defendido em sua causa. E é exatamente isso que Jesus estava dizendo, e que lá atrás, muitos anos antes, o próprio pregador ali de Eclesiastes, o escritor de Eclesiastes, era o que ele percebia na sua sociedade de então. Era algo deprimente, era algo que falava de abandono, era algo que falava de uma superioridade, que as pessoas que tinham certo poder se viam ou se percebiam e abusavam. E ele ficava irritado com isso. Por isso que Jesus coloca as coisas, ou pelo menos a intenção desse coração de Deus, que as coisas sejam equilibradas, que possamos ter uma visão mais justa, que possamos buscar esse reino de Deus com seus valores e princípios, para que a sua justiça possa fazer a diferença em nossa caminhada enquanto aqui. Por isso que é preciso que nós, à guisa desse texto, possamos nos perceber melhor. Eu diria que a injustiça também se manifesta quando há escassez de justos. Por isso que o negócio estava muito bravo nos dias desse escritor de Eclesiastes, quando ele chegou a afirmar em Eclesiastes capítulo 7 e o versículo 20: todavia não há um justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. É como a gente hoje olha para os políticos e nós dizemos: não escapa, porque por mais que a gente espere de um e de outro, a gente sempre vê as corrupções acontecendo, as coisas correndo por debaixo dos bilhetes, por debaixo das mesas, e as coisas acontecendo às caladas, tanta injustiça. E esse reino de Deus é o reino da equidade, é o reino que veio justamente para promover o equilíbrio entre as pessoas. Por isso que em Atos capítulo 2, como um ensaio daquilo que era o coração de Deus, no capítulo 2, versículo 42, diz que eles tinham tudo em comum, que eles vendiam as suas propriedades, as suas coisas e repartiam. Ali não era algo que deveria ser estipulado, mas algo que deveria acontecer espontaneamente, como fruto de um coração justo, de um coração que ama a Deus, que vê o outro com compaixão e que não despreza aqueles que, por conta às vezes da cor, por conta da classe social, dessa estratificação social, quantos vão realmente colocando as pessoas à margem de uma sociedade. E é exatamente isso que Jesus vem e faz a diferença. Então o que a gente pode perceber e trazer hoje à noite? Pelo menos 4 coisas para que a gente não perpetue, não entre nessa hierarquização, numa naturalização da injustiça, e possa se comover, se incomodar, lutar e promover esse reino de Deus entre as pessoas. Primeiro, o que a gente pode fazer então para ir de encontro, ou seja, ser um antídoto, uma vacina para essa injustiça? E eu anotei o seguinte: primeiro, buscar a satisfação e deixar de entender a vida como uma eterna competição. Nós vivemos hoje essa eterna competição, e é exatamente isso que a gente lê nos versículos 4 e 5 do capítulo 4 de Eclesiastes. Nós vemos uma afirmação como uma proposta radical para os nossos dias: competir menos, conquistar menos e viver mais. É isso que a gente precisa. Com isso não quero glorificar a preguiça, mas ter a tranquilidade de se contentar com o que se tem. Pois não é sábio aquele que vive muitas vezes se consumindo de inveja. É um sentimento negativo, social, que é adquirido na sociedade, porque a gente vai se comparando e vendo essa competitividade. Por isso que não é sábio. E aqui a gente percebe o pregador de Eclesiastes afirmando nos versos 4 a 5, que a gente precisava viver muito mais, satisfeito. Por isso que o pastor Fernando colocou no primeiro momento aqui, agradecer a Deus. Agradecer não de repente pelas situações da vida que são contrárias, não pela pandemia, mas em meio à pandemia, em meio a situações contrárias, não deixar de ter um coração grato. Não pela situação, mas na situação. No momento mais difícil,
É difícil a gratidão. Às vezes a gente vive o tempo todo murmurando, o tempo todo com o coração cheio de ingratidão. É preciso que a gente cultive um coração cheio de gratidão a Deus. Porque só assim a gente vai tornar a vida um tanto mais leve e muito mais inspirativa. Então não é sábio aquele que muitas vezes vive se consumindo de inveja, exagerando a medida do esforço para ganhar e ganhar. Por isso que aqui o Eclesiastes nós encontramos dizendo que é correr atrás do vento. Percebe-se que a competição dá mais trabalho que o trabalho. Conheço gente que não dorme bem. Claro que tem outros motivos, mas tem algumas que não dormem bem porque sempre está com uma falta. Porque seu estilo de vida de repente é elevado demais. E aqui o escritor de Eclesiastes diz que é uma estupidez se consumir para ter mais e não ter tempo nem ânimo para desfrutar o que se tem. Eu gosto de dizer que o dinheiro é uma coisa boa, e a gente precisa dele, busca, trabalha. Mas é preciso a gente estar atento para não perder coisas que o dinheiro não pode comprar. Aquilo que é essencial, de repente, o dinheiro não consegue comprar. Tenhamos cuidado quando muitas vezes nós classificamos os bem-sucedidos na vida. Pois eu diria que bem-sucedido é aquele que tem um cunhado só e vive com tranquilidade, satisfeito com o que tem. E aí faz-me lembrar o grande filósofo Diógenes, quando ele é abordado pelo grande imperador Alexandre. E eles diziam que Diógenes morava num barril. Eu já falei aqui na igreja, não era o Chaves. E ele vivia ali naquele barril porque dizia-se que ele não precisava de muita coisa. E um dia Alexandre chegou para ele e disse assim: filósofo, o que é que você precisa? Ele olhou para Alexandre, grande imperador, conquistador, e disse: apenas que o senhor saia da frente do meu sol. Eu não preciso de nada, mas do sol, eu preciso das coisas básicas da vida. Eu sei que a gente não tem, de repente, esse espírito minimalista, né, de mínimas coisas. Eu mesmo não tenho, eu gosto do conforto, mas precisamos, de repente, cultivar no nosso coração a tranquilidade com o que nós já temos e viver a satisfação e aproveitar o que temos, principalmente no que se refere à família, a pessoas, a nossa comunidade, sabe? Essa justiça de Deus entre nós que busca esse equilíbrio para que a gente possa perceber a gente como algo mais importante da vida. Porque nós vivemos uma época lamentável em que se coisifica pessoas e se pessoaliza coisas. Por isso que nós vemos tantas injustiças. Porque de repente os nossos governantes com o poder na mão não conseguem olhar as pessoas como gente, com compaixão, mas se tira. Sempre tem alguém aproveitando, sempre tem corrupção. Isso dá uma tristeza enorme no nosso coração. Mas por isso que somos recomendados a buscar a satisfação e deixar de entender a vida como uma eterna competição. Mas em segundo lugar, procurar viver a vida de uma forma divertida, em lugar de só querer acumular. Trabalhar demais só para fazer riqueza é crescer, e crescer é um caminho que certamente desemboca na solidão. Por isso que o homem do texto que nós lemos de Eclesiastes não conseguiu enxergar tal realidade, pois trabalhou muito, acumulou muito, mas isso serviu para quê? E ele faz essa pergunta, porque no final ele diz assim: tudo isso é vaidade. O homem nem sequer parava para pensar nos motivos que tinha para acumular tanta riqueza, quando ele precisava de bem menos para poder viver. Será que a gente às vezes não perde um pouquinho da vida? Porque de repente nós entendemos ou codificamos que precisamos ter, acumular, e de repente ir atrás disso e a gente perde aquilo que é tão essencial, que é se divertir, é curtir a vida, de perceber os movimentos da vida, a dinâmica da vida. Vamos procurar viver essa vida. É quando muitas vezes o trabalho se torna um fim em si mesmo, quando pessoas são colocadas de lado. O que vemos é que esse homem não tinha filhos nem filhas, o texto nos mostra, e se tinha pelo menos, certamente os perdeu. Quem assim vive, meu querido e minha querida, não consegue filhos e filhas, e se conseguir, pode até perdê-los. Quem dá mais valor ao dinheiro, já disse um certo pensador, do que os afetos. Quem dá mais valor ao dinheiro do que os afetos, termina assombrado pela solidão. Quando a gente não se diverte,
a vida fica insuportável. Embora seja interessante, homens e mulheres não foram feitos para construir patrimônios e patrimônios e mais patrimônios e achar que tem que ganhar o mundo, mas para desenvolverem afetos e aproveitarem a vida. Não que você não possa ter as coisas, e deve ter, inclusive eu recomendo você lá atrás, mas não perca aquilo que é fundamental, que são os afetos. Escute bem, quem age como esse homem descrito pelo Eclesiastes, nunca alcança o que deseja, não importa o que tenha alcançado, pois os seus olhos nunca estarão satisfeitos com a riqueza. Mas em terceiro e penúltimo, é compreender a importância da cooperação como forma de se evitar o isolamento. E eu não falo nem desse isolamento agora forçado que nós estamos vivendo, mas quantas pessoas vivem isoladas, independente desse tempo, porque esse isolamento só agudizou alguns problemas que já evidenciávamos, que estamos sendo acordados por uma situação tão difícil para todos nós. Mas precisamos então compreender a importância da cooperação, sabe, do companheirismo. Por isso que nós encontramos nesse texto, que a gente usa muito em casamento, mas ali é uma evocação justamente ao companheirismo. Melhor é serem dois do que um. Porque se um cair, diz o texto, o outro vai e levanta. Isso fala desse egoísmo, esse antídoto ao egoísmo, para a gente viver o companheirismo, sabe, a cooperação. Quando a gente busca esse reino de Deus, com esses valores e princípios, nós entendemos que a justiça de Deus também inclui essa cooperação. Porque tudo aquilo que nos leva, sabe, ao egoísmo, pessoas em si mesmadas, pessoas isoladas nos seus guetos preferenciais, são acordadas para compreenderem a importância da cooperação como forma de se evitar o isolamento. Não tente ganhar sozinho, não tente construir sozinho. Gosto do provérbio africano, já citei aqui muitas vezes, que quem anda sozinho vai mais depressa, mas juntos nós vamos mais longe, porque precisamos de gente. Como é bom, diante de um desafio que temos, a gente ter pessoas conosco. Nesses dias nós vamos precisar de gente aqui para fazer a limpeza da igreja, porque a gente está sem cultos, e vamos fazer uma convocação, para que a gente possa limpar aqui a nossa comunidade, né, fios, lâmpadas. A gente vai precisar fazer uma reforma na nossa igreja. Vamos aproveitar, mas só podemos fazer se estivermos juntos, como tantas outras vezes estivemos juntos, e certamente não será diferente. Por isso, vamos estar juntos. Eclesiastes significa: cada um por si não é a melhor maneira de viver num mundo injusto, sabe? E nesse mundo injusto, precisamos um do outro, precisamos de compreensão de que essa injustiça que graça a nossa sociedade, ela precisa afindar, e nós precisamos estar juntos, não por conta das preferências políticas que tenhamos, mas porque queremos a justiça de Deus nesse mundo, e não como vingança, mas equilibrar, e a gente tentar compartilhar, saber que não estamos sozinhos. Desde o primeiro momento, nós nascemos, somos seres gregários, precisamos dos relacionamentos, precisamos das relações. E é imprescindível que as relações líquidas se tornem relações sólidas para o verdadeiro crescimento e a emancipação do ser humano, que só pode se dar, sabe, querido ouvinte, através daquilo que faz a grande diferença na sociedade, no ser da coletividade, que é essa cooperação, esse companheirismo, essa cumplicidade que a gente assume não só dentro de um casamento, mas também com os outros. No mundo de pessoas tão desconfiadas, precisamos acreditar em novas possibilidades. Por último, perceber a proposta de realização em detrimento da glória. Então é a reputação, a fama muitas vezes. Precisamos nos perguntar o que de fato nos realiza. Porque se for a fama, a glória, de repente nós não teremos por muito tempo essa satisfação, porque isso passa. Basta a gente olhar aqui na sala de troféus da igreja.
Quando nós ganhamos os campeonatos, nós fazíamos aqui, em primeiro lugar, tivemos o campeão, em segundo lugar, e a gente ficou tão feliz com aquela taça. Eu pergunto a vocês, quantos foram olhar depois que ela foi guardada aqui? Ninguém mais nem lembra. Passa. Então, vamos tentar buscar aquilo que nos realiza e que é muito mais permanente. Porque muitas vezes estamos atrás somente dos palcos, mas isso é passageiro. E a gente precisa perceber e nos perguntar o que de fato nos realiza, porque se for a fama, a glória, de repente não teremos por muito tempo essa satisfação. Parece inclusive que o rei do texto que lemos, ele fala de um rei, ficou muito mais preocupado com a sua reputação, fama, e deixou de servir ao povo. Sabe, eu quero deixar para os meus filhos, antes aqui na igreja, eu quero deixar para os meus filhos a minha vida com Deus, e com gente que eu pude respeitar como gente, e não coisas que conheci. Quero deixar muitos lugares lindos que pude participar, viajar, deixar a lembrança de um pai, de uma mãe, sabe, que certamente viram, curtiram a vida, eles deixaram uma boa educação, dinheiro que eles ganham, não é verdade? Preciso deixar para eles ambiente, preciso deixar memória, preciso deixar afeto, preciso deixar minha presença, mesmo quando não estiver mais presente. Eu quero deixar para eles a autoimagem consolidada, a instrução, talento lapidado. Quero deixar essa capacidade de produzir o seu sustento e até mesmo de se virar na vida. Quero concluir. Considerando que vivemos em um mundo injusto, construamos. Sabe, se der para construir. Fiquemos ricos se for possível, mas não deixemos de nos divertir. Não caiamos na armadilha de correr atrás de dois punhados e, como diz aqui Eclesiastes, atrás do vento. Contentemos-nos com um só e vivamos. Não deixemos de nos realizar como pessoa, só para ter mais do que os outros. Não entremos nessa ciranda competitiva do mercado e não tentemos ganhar sozinhos, porque é o que nós vemos nesse mundo tão injusto. E não adianta colocar para Deus dizendo que Deus quis assim. Deus nunca quis isso. São realizações sociais, construtos, sabe, históricos, sociais, malignos, que precisam ser desfeitos, de uma injustiça que graça a nossa sociedade, que precisa cair por terra, a começar de uma igreja que precisa ser sinalizadora do reino de Deus, com a sua justiça, e não ficar querendo vingança, achando que justiça é vingança. Não, é nós temos o coração mais justo, estamos implicados com esse reino e o que ele tem justiça para equilibrar, sabe, essas desigualdades todas, se não eliminá-las, mas diminuí-las. Esse é o papel da igreja. Então devemos viver sob a sabedoria desse reino de Deus. Era o que Salomão, Eclesiastes queria nos dizer. Em cada momento da vida, nos dedicando com sabedoria ao que precisamos nos dedicar, e tendo tempo para nos dedicarmos ao que representa a nossa dedicação a Ele. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que é justamente orar, refletir nas Escrituras, é cuidar, sabe, ter tempo de qualidade com a nossa família, é servir com outros cristãos, é ser um cidadão digno e um profissional exemplar. É procurando, sabe, viver, ser em todo lugar, em todo momento, o que nos cabe ser, de maneira amorosa, ética e aplicada. É não fazer apenas coisa da agenda humana, mas dedicar-se às coisas da agenda divina. Buscar esse reino de Deus. O que é que nós estamos perdendo? Porque pensamos tão somente a nível horizontal. Eu sei que tem que pensar, mas não tão somente. Vamos pensar de forma verticalizada. Buscar esse reino de Deus, essa presença de Deus em nós, para que a gente possa fazer a diferença. Mas é muita injustiça, é verdade. Mas e nós? Vamos sinalizar, vamos ser esses faróis, como eu disse a semana passada, vamos sinalizar, vamos salgar, vamos ser luzeiros e fazer a diferença. É fazer algo
por ser a vontade de Deus, sem com isso mesmo fazendo sem ganhar coisa alguma. E a promessa é que, agindo assim, não comeremos apenas o fruto do nosso esforço, mas o que também Deus, por sua graça, nos acrescentará. Isso torna a vida digna, equilibrada, mais leve e de valor eterno, transcende. Portanto, vamos combater tudo que for injusto, tudo que é injustiça, a partir de nós mesmos, a partir de uma compreensão, como nós colocamos aqui nesses pontos, sair dessa competitividade, dessa coisa só de acumular e perder aquilo que é tão importante, que o dinheiro não tem como pagar, que é gente. Sabe, eu me lembro, e já falei também aqui uma outra vez, de uma filha de um grande executivo de um banco da Espanha, dizendo que meu pai, com todo o dinheiro que ele tinha, ele padeceu, morreu, precisando de um pouco de ar e não conseguiu. Porque o dinheiro não consegue comprar esse ar que nós respiramos. Não consegue. E é preciso então que eu e você estejamos atentos ao que nós estamos perdendo, aquilo que o dinheiro não pode comprar. E de repente as injustiças que estamos promovendo, porque achamos que podemos alcançar ou galgar uma posição, mas nunca em detrimento de alguém, como nós vemos na nossa política, nós vemos entre as pessoas que têm um certo poder, que não são todos, mas infelizmente fica difícil até enumerar quem não faz isso. Que possamos então estar comprometidos com esses valores do coração de Deus. Mesmo assustado como Eclesiastes, capítulo 4, do escritor, possamos ter uma esperança em nosso coração. Assim como Nildo colocou, hashtag, vai passar. A gente sabe que um dia essas coisas passarão, de que um dia isso não mais existirá, porque é uma promessa de um novo tempo. E esse tempo um dia chegará. Senão na nossa geração, não importa, mas essa esperança precisa estar acesa no meu e no seu coração, de que por mais que seja difícil uma noite, amanhã ela há de chegar, e esse sol da justiça haverá de brilhar a todos igualmente, para a glória de Deus. Amém. A glória de Deus é compartilhar, é dividir, é repartir, multiplicar, é ver a sua abundante graça, agir onde havia desgraça. Isso de Deus é a comunhão. Eu e você, que não sei o coração, ver a mão da gente estendida, ver a nossa vida girando, gerando mais vida. Mas a lágrima dos olhos de Deus é ver os filhos sem ser seus, vivendo pra si, morrendo pra si, mesmo assim achando-se filho de Deus. Não era pra ser assim, não era o que Deus planejou, mas ver a nossa vida gerando, gerando, ver a nossa vida frutificando, mas ver a nossa vida gerando, gerando mais vida. Isso de Deus é a comunhão. Você, coração, é ter a maldade estendida, é ter a nossa vida gerando, gerando mais vida. Mas a lágrima dos olhos de Deus é ter os que dizem ser seus, vivendo pra si,
de Deus. Não era pra ser assim, não era o que Deus planejou. Mas ver a nossa vida gerando, ver a nossa vida frutificando, mas ver a nossa vida gerando mais vida. Ver a nossa vida gerando, ver a nossa vida frutificando, ver a nossa vida gerando mais vida, mais vida, mais vida. Glória a Deus. Amém. Maria Luísa colocou aqui, com voz linda desse cantor. Deus continue te abençoando. Maria Luísa, querida, um grande abraço. Nós temos várias pessoas que não vai dar para citar todos os nomes, mas eu vou citar alguns. Me permitam ter, por exemplo, Cássia Cardoso, lá da Bethesda de Campina Grande, conosco nesta oportunidade. Então, a gente louva a Deus, né, pela vida não só dos irmãos da Bethesda de Caruaru, de outras cidades também. Quero também celebrar pela Bethesda de Natal, Marilac, que está ali à frente, realmente conduzindo, Maria Luísa de Castro, Marilac, que conduz aquela Bethesda, pastora daquela Bethesda. Hoje pela manhã, Dora esteve assistindo ali o culto na Bethesda de Natal, daqueles poucos irmãos, mas que perseveram ali naquele lugar. E Bethesda do Piauí, o pastor Francimário também conosco, a Bethesda de Sobral, enfim, o pastor Marcelo Gomes, e a Bethesda de Juazeiro, que é o pastor James Clay, já foi pastor aqui conosco na Bethesda de Santa Cruz. Nosso grande abraço. Enfim, tem uma pessoa dizendo aqui que estou em Mato Grosso. Robson, Robson, inclusive mandou um abraço para você. Você é o filho que me chama de filho, consideração. Robson, um grande abraço. Está lá em Mato Grosso, Eu vi que você, desde o início do culto, estava conosco, fez menção aqui ao Hugo, Um grande abraço para você. Está aí trabalhando, correndo bastante. Cuide-se, viu, Robson? Cuide-se. Um grande abraço para você. Foi bom também tê-lo conosco nesta noite. Lembramos que toda quinta-feira, nós temos 2 pastores na quinta, sempre uma programação. Às vezes a gente não pode fazer, mas sempre tem a programação na quinta, às 20 horas. Estamos aí com uma proposta de iniciar sobre a vida de Paulo, os ensinos, o que ele pode trazer para nós, o que ele passou, o que ele enfrentou e quais os valores de uma sociedade muito difícil que ele vivia, em que esse homem tem uma transformação na sua vida, de um perseguidor para ser perseguido, e sem falar nos valores que nós podemos, a partir daquele que mais escreveu na Bíblia, no Novo Testamento. Então, as 13 cartas, se eu não estou enganado, 13 cartas de Paulo, que ele escreveu para as pessoas que estavam nas igrejas distantes, Então vai ser muito interessante para nós, tá bom? Sábado, quinta-feira, sábado não tem nada, quinta-feira, às 20 horas. E lembrando sempre os nossos cultos aos domingos, às 19 horas. Você pode, como disse o pastor Fernando, já foi colocado aqui, o Jéssica também colocou, fazer sua oferta para nos abençoar, para que a gente possa cumprir, A igreja continua aqui o tempo, a gente mantendo segurança e tudo mais, Vamos agora ter que fazer uma revisão na segurança para melhorar mais ainda, e vamos precisar de valores para a gente poder cumprir com os nossos compromissos, tá bom, gente? A gente conta com vocês. Estamos juntos, não estamos? Quero agradecer mais 50 pessoas que estiveram conosco aqui, fora aqueles que não disseram, não colocaram aqui realmente o seu nome. Mas aqui Dora colocou que o Eterno te abençoe sempre, Nildo. Intérprete cheio da graça de Deus. Muito obrigado mesmo pela realmente a presença do Nildo, esse intérprete. E Ana está aprendendo ali, à frente aprendendo. Um abraço, Márcio Melo, nosso querido advogado, grande amigo. Um abraço a toda a nossa comunidade de fé. Bom, chegamos ao final de mais um culto. Podemos terminar, Hugo? Vamos terminar? Vamos terminar, Deus? Pastor Fernando, vamos terminar, Ok, então estamos chegando ao final. Desejamos a todos uma ótima semana.
que seja de vitória, de graça, que você possa ser também de superação, estar se superando em meio a esses momentos mais difíceis da vida, tá certo? Nós acreditamos, estamos juntos. Qualquer coisa que precisar, fala comigo, pastor Fernando, pastor Antônio está lá no sítio, mas às vezes não está falando com a gente também. Ele está com a internet, se vocês quiserem mandar uma mensagem para ele, pode mandar para o nosso querido pastor Antônio Martins, queridão nosso, do coração, que está lá no sítio e de forma prudente, né? De forma prudente, ele e a irmã Marinete estão ali se resguardando e eu acho interessante como são obedientes, né? Então que Deus abençoe nosso pastor Antônio e a nossa irmã Marinete, toda a sua família. Bom, quero terminar com a bênção, a impetração da bênção dos apóstolos. Pastor, antes que eu esqueça, se alguém quiser aconselhamento, conversar, O pastor Fernando está aqui lembrando, se você precisar de aconselhamento, está precisando de uma ajuda, né, quer que alguém discuta aqui da igreja, liga para mim, o pastor Fernando, tá certo? Nós vamos estar à disposição na medida do possível, vamos chegar até você. Você pode chegar também. Toda videochamada, isso mesmo, porque como a gente está evitando a aproximação, a gente faz por videochamada, né, e a gente vê uma plataforma melhor para a gente poder então te escutar, tá bom? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do doce Espírito Santo seja agora e sempre sobre as nossas vidas, e todos nós dizemos amém, amém e amém. Uma boa semana a todos, um abraço, Deus abençoe, até breve.